Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, boa tarde, e antes de mais nada, eu também quero parabenizá-los, né, em função dessas temáticas, né, que algumas eu já tinha conhecimento, outras não, mas eu penso que, além de ser um momento de compartilhar, né, eu acho que é um momento em que vocês também, ouvindo os colegas, podem trocar essas experiências e isso só faz crescer, né, as pesquisas, de um modo geral, né, e a gente reconhece aí, alguns já foram meus alunos, né, as demandas e os desafios que vocês têm de enfrentar também para dar conta dessas pesquisas, então, queria parabenizá-los, ok? Então, nós estamos dando início, né, às apresentações dos seminários que integram, né, o segundo seminário de pesquisa em letras, né, seminários referentes à linha 2, objetos culturais e produção de sentidos à literatura. E eu gostaria de sugerir, nós teríamos 6 apresentações, no entanto, uma das pessoas não pôde participar, que seria a última apresentação, e eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos 3 apresentações, perguntas, considerações e depois finalizássemos. Pode ser assim? Ok, obrigada. Então, eu inicio, agora são 2 horas e 25 minutos, né? Então, só para a gente considerar o tempo, né? São 15 minutos de apresentação, 3. Oi, Patrícia, você está sem microfone. Patrícia, você está sem... Teu microfone está fechado. Oi, Dalva, desculpa, eu estava falando na outra sala que o pessoal esqueceu de gravar. Desculpa. Imagina. Então, eu vou iniciar os trabalhos, né? Primeira apresentação, intitulada Por uma Formação Integral do Sujeito, o desenvolvimento das competências socioemocionais através da leitura literária na escola básica. É da Mayra Juliana, da Silva do Nascimento, e a orientadora é a professora Andréia Portolomeus. Então, por gentileza, fique à vontade, e são 15 minutos de apresentação, eu vou mediar aqui, Mayra, tem que ver o tempo e tal, mas conto também com o seu apoio aí para a gente não ultrapassar muito. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Vou só compartilhar a tela aqui para eu poder abrir a apresentação, tá? Será que apareceu aí? Eu acho que não, né? Foi. Agora apareceu, né? Agora apareceu. Então tá. Deixa eu só colocar em modo de apresentação. Daí a tela fica cheia. Tá certinho? Gente, Okay. tá aparecendo? Agora tá sim, aparecendo. Ah, beleza. Então, boa tarde, né? Meu nome é Mayra, eu sou estudante de pós-graduação em letras aqui da UFLA, né? Do Departamento de Estudos da Linguagem. E como a Dal já adiantou, né? Meu trabalho e minha dissertação vai ser em torno, né, da formação integral do sujeito a partir, né, da leitura literária e do desenvolvimento das competências socioemocionais. Esse trabalho ele está contando também com a coautoria da minha orientadora, né? Professora Andréia Portolomeus. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o nosso trabalho, um pouquinho do que a gente já tem pronto, que a gente já fez, que a gente pretende alcançar. Bom, primeiro, para a gente iniciar essa discussão, né, sobre essa questão da literatura como uma formação humana do indivíduo, a gente precisa considerar, né, que a literatura ela tem um papel muito forte, muito humanizador, né, no que se refere a essa formação integral, né, que é proposta por Morin. E o texto literário, né, ele tem a capacidade de estabelecer uma forte relação, né, afetiva com aquele que lê. Então, a gente trabalha com essa ideia de que esse texto ele tem potencial, né, para
o aprimoramento e o desenvolvimento das competências sociais e emocionais, né? Além disso, a gente trabalha também sobre essa questão ser muito ainda, né, ser negligenciada na escola básica, né? E nós enfatizamos essa importância, né, da literatura nesse papel como desenvolvimento das competências socioemocionais, porque isso vai também trazer benefícios não só para os alunos, mas para a sociedade em geral, né, que é onde eles vão conviver depois que saem da escola. Então, nosso problema de pesquisa, né, ele se dá em torno de como a literatura vai poder viabilizar esse desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades socioemocionais dos estudantes do ensino básico, e como fazer isso, né, como desenvolver a leitura literária de forma a possibilitar essa mobilização das emoções dos alunos no momento da leitura. A hipótese que a gente tem é que, durante o avanço do neoliberalismo, né, a desvalorização das disciplinas de humanidades foi um dos principais problemas com relação ao ensino de literatura, né, segundo o COSOM, 2021. E aí essas influências neoliberais não só perpassam outros aspectos da sociedade, como também a própria escola, né? Então, esse poderia ser um dos principais motivos pelos quais a literatura ainda pode ser negligenciada no ensino básico. Outro fator também seria a desvalorização dos profissionais da educação, né? Que por ter uma carga horária muito restrita, né, e uma cobrança muito grande em torno do professor, faz com que esse trabalho seja um pouco desmotivado, né? O COSOM 2014 ele vai falar muito disso, dessa questão da carga horária, dessa questão da cobrança do professor com relação às disciplinas e os conteúdos que são cobrados no Enem e vestibulares, então o professor tem que dar conta disso, e a gente sabe que é uma leitura mais aprofundada, né? Ela precisa de mais tempo e mais esforço do professor. O objetivo desse trabalho, então, vai ser investigar de que maneira o ensino de literatura, ou mais especificamente, a experiência da leitura literária pode contribuir para o aprimoramento e o desenvolvimento das competências socioemocionais, né, dos estudantes do ensino básico, e de que modo a literatura pode influir nas emoções dos leitores durante a leitura do texto. Então, o objetivo 1, né, é buscar entender como a literatura viabiliza isso. O objetivo 2, entender quais são as habilidades socioemocionais e os tipos de inteligências, né, que estão sempre atrelados ali a essas habilidades e competências, né, quais delas são mobilizadas durante a leitura, e se essas estão ou não ligadas à via emocional e social. O objetivo 3, buscar entender o que inviabiliza esse ensino mais humanizado, né, e quais as metodologias que podem contribuir para esse tipo de ensino que a gente defende, e propor uma sequência didática capaz de possibilitar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos a partir da experiência da leitura literária. Como a gente está um pouco ainda, né, a gente até que avançou bastante no trabalho, mas como a parte de sequência didática vai ficar para o último capítulo, né, da dissertação, nós ainda não desenvolvemos a sequência didática, mas temos alguns apontamentos ali do que poderia ser feito, e no finalzinho eu vou trazer uns exemplos, né, que trazem essa possibilidade de ensino mais humanizado. A metodologia desse trabalho é de cunho qualitativo e bibliográfico, né, já que a gente vai se recorrer a documentos, dissertações, teses, livros, e não vamos, né, aplicar na escola. Nós vamos utilizar as contribuições de Gardner, 1995 e 2010, para entender sobre essa relação de inteligências múltiplas, né, Hutz, 2009, que fala sobre as questões das emoções, e Meyer e Henry, que entende as inteligências múltiplas também, mas de uma outra perspectiva, mas trazendo essa questão mais intrapessoal e interpessoal. E a OCDE, que se discorre sobre as competências socioemocionais. Também nós vamos trabalhar com o JUF, 2002, Roxo, 2004, COSOM e Grazioli, para entender essa questão da literatura, da experiência da leitura literária. E também nos debruçamos sobre a Base Nacional Comum Curricular para entender como que se dão essas questões no Documento Nacional da Educação aqui no Brasil. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da nossa pesquisa, né, que ainda está em andamento, mas que nós já conseguimos chegar em algumas pontuações muito importantes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, a partir do momento que a gente tem uma experiência literária, a gente sabe que a gente está lidando com... a gente mobiliza várias habilidades e inteligências, né? Então, a inteligência, para o nosso trabalho, a gente trabalha com a ideia de que a inteligência seria
diversas capacidades mentais relativamente dependentes uma das outras, né? E aí nós trabalhamos também com a ideia das teorias das inteligências múltiplas de Gardner, que traz 7 tipos de inteligência, mas no nosso trabalho especificamente nós focamos mais na intrapessoal e interpessoal, né? Já que a gente está trabalhando com essa questão socioemocional. Para Meyer et al., ele vai entender essas duas inteligências como emocional e motivacional. E aí a gente precisa construir também essa ideia de inteligência como algo único, né? Normalmente, né, o que mais acontece, ou que muitas vezes pode acontecer, é achar que uma pessoa que é dotada de inteligência é aquela que possui mais facilidade com atividades que envolvem habilidades lógico-linguísticas, né, e matemáticas, e as outras inteligências que o Gardner propõe são muitas vezes esquecidas. Então, a literatura ela tem esse potencial de desenvolver, principalmente, não só a cognitiva, mas a interpessoal e a interpessoal. E aí, nós podemos pensar como que a literatura ela vai contribuir para esse desenvolvimento, né? Então, eu trouxe uns trechinhos aqui que eles ilustram bem essa potencialidade da literatura. Para Marta Moraes da Costa, a leitura da literatura ganha relevo e dimensão no olhar entusiasmado de quem descobre nos escritos rios caudelosos, veredas estranhas e fascinantes, encruzilhadas de surpresas e autoestradas de pensamentos e explicações para o que não compreendemos sozinhos. Então, a literatura ela vai ter o potencial de fazer com que os estudantes possam viver experiências, né, que num plano pragmático talvez não seria possível. E dentro dessa experiência, né, vão aí mobilizar as emoções, as habilidades sociais, empatia, de respeito, né? Então, é muito importante essa prática de leitura literária, né? Aí, para Zilberman, se ler é pensar o pensamento dos outros, é igualmente abandonar a própria segurança para ingressar em outros modos de ser, refletir e atuar. Mais uma vez, a gente pensando aí, né, nessa questão das habilidades de empatia, de respeito, se colocar no lugar do outro através de um enredo, de personagens, né, e de diversas experiências. E, por fim, aprender não apenas o respeito do que se está lendo, a respeito do que se está lendo, mas e principalmente sobre si mesmo. Então, essa movimentação aí do próprio ser, né? No processo de leitura literária, o sujeito se engaja emocionalmente para depois recuperar suas emoções, analisá-las e interpretá-las. A emoção é, pois, legitimada nesses programas, estudo sobre a literatura e leitura literária e leitor. Ela é a fonte da análise. Então, aqui, mais uma vez, enfatizando a importância da emoção, né, da via emocional. A gente sabe que a gente precisa, né, de habilidades cognitivas para conseguir decifrar um texto literário, mas que é muito importante a gente refletir também sobre a importância da questão emocional no processo de leitura. Para a Juve, né, o leitor ele vai estabelecer um processo afetivo com o texto literário, né, e aí ele vai se conectar com os personagens ou com o enredo, com diversas experiências que o texto literário propõe, né, e isso vai fazer com que vai permitir com que os leitores projetem suas próprias emoções e experiências. Então, é esse processo que garante que essas habilidades sejam mobilizadas e desenvolvidas ou aprimoradas, né? E é importante a gente pensar também que o Juve vai trabalhar muito com essa questão da ideia de desconstrutivismo, né? Da leitura desconstrutivista, de pensar o texto literário de uma forma mais aprofundada e não de uma forma muito superficial, né? E aí ele vai definir isso como leitura centrífuga, né? Então, é importante a gente pensar no texto, na leitura do texto, dessa forma. E aí, a gente vai ter alguns problemas, né, que podem viabilizar esse tipo de leitura, e eu trouxe aqui alguns apontamentos que a gente discute no nosso trabalho também. Então, o primeiro problema, né, é justamente de pensar no texto com um sentido único, né? Esse é um dos problemas que inviabilizam essa leitura centrífuga que o Juve vai propor, né? E aí eu trouxe um trechinho da Grazioli aqui, que ele fala que nas aulas de literatura não há uma busca pela significação pessoal do texto, busca-se, ao contrário, um significado já estabelecido, geralmente distante do aluno e da realidade com a qual ele interage fora, e muitas vezes dentro da escola. O significado do texto perseguido pela escola é aquele determinado pelos estudos literários e repassado racional e mecanicamente pelo professor, ou seja, é o professor ali como o detentor do sentido do texto, que se repassa para os alunos, né, e a gente não dá essa abertura de interpretação pessoal para os estudantes.
Ô, Dalva, na hora que tiver faltando 5 minutos, se você puder me avisar, por favor? Faltam 4. Faltam 4? Nossa, então vou acelerar aqui. E aí, o segundo problema seria o texto literário não ser considerado uma ação cultural, mas sim como hábito, né? Em conformidade com o SPOR, com a ação cultural, a leitura é dinamicidade, movimento, trabalho, é tensão, conflito, batalha e acontecimento. Então, mais uma vez, pensar o texto de uma forma mais aprofundada. O terceiro problema, como eu já adiantei, seria essa desvalorização das disciplinas de humanidades, né? E dessa procura e foco, né, na preparação do Enem, o que inviabiliza um pouco essa leitura mais aprofundada. E a BNCC, a leitura da BNCC que a gente fez, a gente pôde perceber que há um negligenciamento do ensino literário, né? Que é preciso diferenciar a literatura de outros gêneros textuais, como os quadrinhos, música, charge, filme, né? Muitas vezes esses tipos de gêneros textuais eles são trabalhados como literatura, mas, de fato, a leitura de romances, contos, crônicas acabam sendo negligenciadas e relegadas a um segundo plano. E aí a possibilidade, né, dessa viabilização das competências socioemocionais, a gente trabalha com a proposta da Judith Langer, de 2006, que vai ser parte da nossa produção de sequência didática, que ela traz 4 posicionamentos importantes para o trabalho com texto literário, né? Então, o primeiro deles, estar fora e entrar dentro de uma representação, usa o nosso conhecimento, experiência, características superficiais dos textos e quaisquer outras pistas disponíveis. Então, é fazer inferências durante a leitura, né, no início da leitura, e é importante a gente salientar também que o papel do professor, nesse momento, é crucial para mediar isso, né, para ir questionando os alunos, trazendo hipóteses do que pode acontecer no enredo, estar dentro, se movimentar numa representação, conhecimento do texto, nós mesmos, os outros, a vida e o mundo para fazer conexões e elaborações a respeito de nossos pensamentos. O terceiro, distanciando-se e repensando o que se sabe, o que essas ideias significam em nossas vidas. Então, esses 2 posicionamentos muito importantes, né, para a hora do debate, de pensar, né, as significações que os colegas fizeram, as próprias significações, né, qual que é a importância desse texto para a vida pessoal. E, por último, mas não menos importante, né, distanciando-se e objetivando a experiência. Criticidade, mundo do autor e do leitor, e o lugar da obra dentro das tradições críticas e intelectuais. Comumente, o que a gente costumava ver na escola, principalmente na minha época de ensino médio, era que esse último posicionamento vinha primeiro, né? Então, esse posicionamento de estudar sobre o autor, sobre a época que a obra foi produzida, vinha sempre antes, e a leitura, às vezes, até não acontecia de nem ter leitura, ia mais superficial mesmo, porque por conta do Enem, né, e de outros vestibulares, e aí passava para as escolas literárias e esquecia do corpo do texto e da função principal do texto ali, né? E aí, né, dentro desses 4 posicionamentos que vão respaldar a nossa sequência didática, né, a ideia seria, a partir dos 4 posicionamentos, né, e a partir da leitura dos textos dos alunos, trazer esse questionário que indicaria se houve ou não esse aprimoramento socioemocional dos estudantes, né. Então, esse questionário ele chama Escudo de Sua Leitura, proposto por Benedict, de 2014, e são 5 questionamentos, né? Quais são as suas primeiras impressões, reações, emoções, dificuldades, algumas dizem mais você do que outras, se sim, quais delas e por quê, umas ou mais imagens lhe vêm ao espírito enquanto você lê o texto, se sim, quais delas, essa passagem faz recordar algum outro texto, e aí, né, convocando aí as experiências de leitura, já estou finalizando rapidinho, só falta uma. Já dá. Tá, se você precisasse resumir esse texto em uma palavra, qual você escolheria e por quê? Isso é muito subjetivo também. Então, a gente considera, né, finalizando, que há uma possibilidade de desenvolver essas habilidades, principalmente nas aulas de literatura, já que o texto literário ele vai estabelecer forte relação com as inteligências intrapessoal e interpessoal. Precisamos considerar a autonomia do aluno, né, não ficar nessa significação só do professor, né, e a educação, a partir dessa experiência, né, enriquecida por meio da literatura, contribui para a formação mais crítica e humanizada dos estudantes, os quais se transformam o mundo em que vivem. E essas são minhas referências. Muito obrigada, gente. Obrigada, Mayra. Eu agradeço. Vou só fechar minha apresentação. Enquanto isso, eu vou apresentando a próxima.
o Museu da Oralidade de Três Corações e seu arquivo, um estudo sobre memória, fragmento e resíduo. Ana Flávia Nogueira Barcelos, orientadora, é o professor Denis Leandro Francisco. Fica à vontade, Ana Flávia. Boa tarde, gente. Deixa eu já começar a compartilhar, que aí a gente começa. Por favor, me avisem se tá dando certo, tá, gente? Deixa eu colocar agora aqui direto. Bem, pessoal, então, essa primeira apresentação é sobre o Museu da Oralidade, né? É da minha cidade, Três Corações. Quando eu fiz a minha arguição para entrar na dissertação, o museu ainda existia enquanto sede física. E aí, quando eu entrei em contato com os fundadores do museu, eu descobri que ele não existia mais no espaço físico, somente no virtual. E aí, conversando com o Denis, a gente chegou com a conclusão que nós podíamos estudar sobre o museu no espaço virtual, mas falando sobre o resíduo dele, o que sobrou, né? E aí, deixa eu vir aqui no meu. Vocês estão conseguindo? Peraí, gente, desculpa. Tá passando o slide? Não, está no primeiro. Não tá? Tá no primeiro slide ainda. Ai, gente, eu tô com um problema para passar isso. Foi. Agora está no Foi? Peraí, resumo. então, tá no resumo. Isso. Mas não tá inteiro, né? Não. Ele Está não no passa, não resumo. sei por quê. Bom, gente, vamos lá. Essa pesquisa propõe discutir teórico-reflexivamente sobre o Museu da Oralidade, fundado na cidade de Três Corações, seu arquivo composto por narrativas de vida, seus desdobramentos e formas atuais e futuras diante da transição do ambiente físico para o virtual e da perda parcial desse arquivo. Esse corpo será investigado com base nas noções teóricas de memória de Asman, a lei da Asman, pós-memória de Hirsch, que é a Marianne Hirsch, fragmento Walter Benjamin e resíduo do Benjamin também. As discussões sobre o arquivo serão baseadas nas perspectivas de Eneida, Maria de Souza, Vandermelo Miranda e Fausto Colombo. Bom, pessoal, deixa eu vir aqui para a introdução. O que eu fiz assim nessa pesquisa? O que eu pensei? Fazer uma reconstituição do museu com o que sobrou de materialidade dele. Então, eu recebi alguns materiais impressos, matérias de jornais, para poder reconstituir essa história e depois mostrar um pouco do que foi o museu, que eu já conhecia, já tinha tido a experiência de frequentar a sede, porque tinha as narrativas de vidas, por exemplo, várias entrevistas com pessoas dando depoimento dos seus relatos de vida. Essas entrevistas elas eram mostradas ali na sede para a comunidade e eles também apresentavam saraus, grupos musicais que eles foram fazendo depois. O produto do museu, o arquivo dele, ele ganhou uma dimensão muito grande, porque ele começou muito pequeno, com algumas narrativas de vida que, em 2007, ele começou com um projeto pioneiro chamado Memórias Iluminadas. Eles gravaram relatos de vida de 27 moradores mais antigos da cidade de Luminárias, porque dali eles receberam um patrocínio e fizeram um lançamento, um e-book com essas memórias. E essas memórias foram transcritas, as entrevistas foram transcritas da mesma forma, preservando as marcas de oralidade. Então, não tem ele é um arquivo com caráter biográfico, mas ele não é uma biografia, uma autobiografia, nem uma biografia feita por um escritor que está contando sobre outra pessoa, né? Ele consiste nessas narrativas de vida transcritas tal qual elas foram narradas, né? Bom, em 2007, quando eles fizeram esse lançamento das Memórias Iluminadas, o Museu da Oralidade foi aberto através da organização da ONG Vira Minas, que
ela recebeu um apoio do governo federal como foi considerado um ponto de cultura, tá? Esses pontos de cultura, eles eram, os recursos vinham do governo federal a partir do momento que algum projeto estava em andamento. Então, eles viram um projeto feito lá em Luminárias, com as memórias iluminadas, e fomentaram um projeto para que a ONG pudesse, de fato, abrir a sua sede e fazer os demais projetos, tá? E aí, então, aqui estou explicando que esse arquivo do museu são as narrativas de vidas, gravadas ou transcritas, preservando marcas da oralidade. Tem o material impresso, o e-book e a revista Hora, e tem outros projetos, como Mestres no Estúdio, que eram mestres de músicas populares, que vinham até a sede para gravar as suas músicas. A partir do momento, muitas vezes esse projeto surgia até de um relato de vida desses mestres, e aí eles decidiam gravar músicas que já eram feitas ali no cotidiano, ou músicas que estavam ali populares, que estavam no domínio público. Então, eles foram ganhando destaque. Vários grupos musicais foram sendo criados pela sede, e eu destaco o Balaio de Minas, aí que já a formação com os fundadores, alguns dos fundadores da Vira Minas, né? E da comunidade também, porque eles abriram oficinas e outras coisas, né? Aí eu coloquei aqui projeto pioneiro das Memórias Iluminadas, que eu já me antecipei. Não está descendo o slide. Ok. E aí eu coloquei uma ilustração aqui desse material impresso, que é a revista Hora, tá? Com as entrevistas de vida. Foram feitas 9 edições e premiadas pelo Ministério da Cultura também. Esse é um dos resíduos que está no site, as edições da revista Hora. Bom, aí aqui também a gente tem o grupo Balaio de Minas, inclusive essa cantora aqui é a irmã da Ana Maria Gonçalves, escritora que fez o Defeito de Cor, que escreveu o Defeito de Cor, que era um pessoal assim que ela é uma das fundadoras do museu, que estava muito à frente assim da cultura na cidade, muito envolvida com essas questões. Então aqui também, pessoal do grupo. Bom, a introdução justamente sobre isso, o fechamento da sede física do museu, a gente vai tratar então do resíduo, que vai ser o site, e seus fragmentos, os arquivos que estão dentro desse site. E eu também posso citar como fragmentos todo o material físico que eu coletei, que são pastas, que estão dispostos em pastas, que são matérias publicitárias, né, de jornais, e a partir desses materiais eu consegui fazer um levantamento para chegar a outros arquivos que estão dispersos. Muitos deles, a gente vai até trabalhar isso depois como um problema, muitos deles se encontram dispersos no ambiente virtual, mas não estão no site, não estão no museu virtual. E eu só descobri que eles existiam justamente por ter essa pasta, né? E essas matérias, pela pesquisa mesmo. Bom, dada a transição do espaço físico para o virtual e mediante a rica produção de seu acervo, buscaremos refletir, alicerçados em teorias sobre memória e arquivos, sobre a sua relevância histórica, artística e cultural, assim como a sua manutenção e destino. Faltam 5 minutos, tá? Nossa, é muito rápido. A questão problema é sobre o apagamento desses espaços culturais nas pequenas cidades, e tendo em vista o fechamento dessa sede, a gente tem duas questões norteadoras, tendo em vista o fechamento dessa sede física e sua transição para o virtual, em que medida o resíduo e seus fragmentos são positivos ou negativos em termos de perda e ganho de sua memória. E se o seu resíduo e fragmentos nos contam, de fato, a história desse museu ou narram uma história diversa daquela contada pela versão física. Então, a gente vai fazer esse estudo comparativo também. Essa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, né? E documental de natureza qualitativa.
Bom, e aí a minha pesquisa ela vai ser dividida em 3 capítulos, né? Eu já qualifiquei, então o primeiro capítulo já foi apresentado. Então, o primeiro capítulo é a reconstituição do museu, a travessia do museu por seus fragmentos, o que foi, 3 sessões, as primeiras histórias, que são das memórias iluminadas, análise de uma das narrativas, locais e suas histórias, análise também de uma narrativa histórica. Eu pego um documentário sobre a colônia Santa Fé, os filhos que foram separados dos pais. A colônia Santa Fé é colônia de ex-rancenianos. E aí tem o relato de filhos que foram separados pelos pais compulsoriamente. E aí eles contam essas histórias. Muitos não tiveram contatos com seus pais, etc. E tal. Tem todo um levantamento histórico aqui, e eu uso muito do Benjamin, que ele faz essa questão da história, né, ele critica o caráter historicista e ele revê, fala de uma revisão desse passado histórico, dessa história contada a contrapelo. Então, é uma história contada de baixo para cima, né? Da perspectiva dos oprimidos também. E aí eu falo da arquitetura e suas histórias, que tem aí um documentário sobre as memórias arquitetônicas e as artes e suas histórias, de um artista local, um escultor. Ai, desculpa, gente, peraí. Aí eu estou trabalhando em cima do capítulo 2, que é o museu hoje, que é o resíduo aqui, na verdade está o corpus, né? Nas trilhas do arquivo, eu faço um histórico sobre o arquivo, depois eu explico sobre o arquivo por um fio, desatando os nós. Por que que esse arquivo foi se perdendo e qual é o interesse de mantê-lo? Eu uso um pouco de Derrida, mal de arquivo, ele fala sobre a questão dos arcantes que guardam esse arquivo oficial, e geralmente muitos desses arquivos eles têm um caráter hegemônico, e o nosso arquivo do Museu da Oralidade, ele é justamente o oposto disso. Então, isso aqui, a partir daqui eu já posso começar a responder um pouco da nossa questão do problema, por que que esse arquivo, esse museu não se manteve, né? Qual é o interesse em manter numa cidade pequena um museu de histórias de vida de anônimos? E aí eu venho com outro arquivo também sobre o arquivo e a máquina do tempo, sobre as memórias dos ex-ferroviários, né, que a cidade ela se funda ali com a estação, as linhas férreas, né, muito importante depois da chegada aí da família imperial, e aí isso movimentou toda a cidade, as linhas férreas, e eu falo sobre essa história contada por as pessoas por esses ex-trabalhadores. E no final desse capítulo eu conto a história sobre Memórias da Educação, um relato de uma professora, uma imigrante espanhola, que foi uma das fundadoras da Escola de Filosofia de Três Corações. Finalizo o terceiro capítulo sobre o futuro do arquivo, o arquivo por vir, o que virá, né? Esse arquivo aqui não tem esse capítulo não tem uma resposta, são algumas hipóteses, né? E algumas, como é que a gente fala isso, gente? Previsões do que pode acontecer. Ah, já deu o seu tempo. Gente, então é basicamente isso. Eu acho que também não tem muito mais novidade, não, para apresentar. Eu estou seguindo a Obrigada. risca, obrigada a você. Eu estou seguindo a risca porque na hora dos comentários, das questões, Tá a gente pode ótimo. até abrir, fazer complementar, né? Só para que ninguém saia Não, eu prejudicado demoro na mesmo, gente. Eu exposição. tenho esse problema mesmo, é muita É coisa. natural. Obrigada. Obrigada a você, Ana Flávia. E agora a apresentação, quem conta se reconta, narrativas orais, sua função transformadora e o diálogo possível entre o discurso da psicanálise e a oratura, trabalho do Rodrigo Martins, sob minha orientação. Olá, boa tarde. À vontade, Rodrigo. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ok, tá aparecendo? Boa tarde, Tá Letícia. pequeno, mas tá. Pequeno? Ixi, como é que eu faço? Consegui. Bom, acho que dá para ir assim, né? Não dá para ver
Vamos lá, qualquer coisa eu te aviso. Tá bom. Bom, o título, Quem Conta se Reconta, Narrativas Orais, Sua Função Transformadora e o Diálogo Possível entre o Discurso da Psicanálise e da Oratura. A minha orientadora é a Dalva. E o nosso tema é a oratura, né, ou literatura oral. Né? A gente está investigando como as narrativas orais, que é um elemento da oratura, né, a gente fez esse recorte, porque a oratura é muito amplo, né, pode aí contribuir com transformação subjetiva, né, de indivíduos, e a possível contribuição aí de um diálogo entre a psicanálise e a oratura, né, a psicanálise é o meu campo, eu sou psicólogo. O nosso problema, né, a gente elaborou essa pergunta para seguir com a nossa pesquisa, é de que maneira a experiência trazida pela narrativa oral muda a forma de recontar memórias a ponto de possibilitar a transformação subjetiva. A nossa hipótese é que a contação de histórias, né, lembrando que é um pedacinho da oratura, né, atua como um recurso significativo na construção e transformação da subjetividade, tanto para quem conta, quanto para quem ouve, enriquecendo aí as experiências e possibilitando a recontagem de si mesmo. Né? A gente está pensando essa contação de história com esse movimento de compartilhar experiências com o outro, né? Causando aí essa possibilidade de criação de uma identidade coletiva, né? Seria por aí. Bom, para a gente chegar numa possível resposta, né, para a nossa pergunta, o nosso objetivo geral é compreender como a contação de história influencia a formação e transformação da subjetividade, utilizando uma perspectiva literária e psicanalítica. Os nossos objetivos específicos é conceituar voz, que é um elemento chave aí da oratura, a partir do Poussuntor, investigar o papel da voz aí na transformação subjetiva, resgatar e analisar narrativas orais sobre a luz de conceitos literários e psicanalíticos, e aí a gente também fez um recorte, seria aqui na região do sul de Minas, né? A gente faria gravações aqui. Explorar o diálogo entre os conceitos psicanalíticos, de novo um outro recorte, né? Pensando aí especialmente o sujeito do desejo, delineado por Freud. Então, a nossa questão com a psicanálise seria o discurso do sujeito do desejo, né? Analisar como o brincar e a ludicidade presentes na narrativa oral influenciam os processos de elaboração psíquica e ressignificação de memórias, e promover aí uma maior compreensão das conexões entre subjetividade e narrativa oral, contribuindo inclusive para a preservação da tradição oral e suas práticas culturais. Nós temos aí, enquanto justificativa pessoal, que as narrativas orais, a contação de história especificamente, faz parte da minha prática clínica. Eu utilizo a contação de história como um recurso terapêutico. No âmbito científico, o estudo propõe um diálogo interdisciplinar entre a psicanálise e a oratura, contribuindo para os debates, né, dentro da literatura, memória, subjetividade, além de contribuir aí para a compreensão de processos de elaboração psíquica, marcando de novo essa questão do diálogo, né, entre o campo da literatura e o meu da psicanálise. Socialmente, destaca-se a relevância de preservar a tradição oral em um contexto de declínio dessas práticas. Então, a gente pensou na nossa atualidade, a partir do pensamento do Benjamin, né, de que há um declínio dessa prática, e então a gente contribuiria para esse resgate, né, e a importância da transmissão cultural e formação da subjetividade individual e coletiva. A nossa metodologia aí tem uma abordagem qualitativa, a gente está numa fase de revisão bibliográfica, né? Em seguida, a gente vai para a coleta de narrativas orais, gravadas com sujeitos do sul de Minas, e essa coleta de dados, ela já tem aí uma questão ética, né? A gente já passou pelo comitê. Em seguida, a gente faz aí uma análise teórica baseada nos principais autores que a gente levou, Poussuntor, Walter Benjamin e Freud. Bom, o Poussuntor, né, isso já dentro de resultados da nossa revisão de literatura, né, ele vai trazer que a voz é uma manifestação corporal e cultural. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui esse espaço para apresentar um trabalho, a nossa subjetividade, ela se presentifica através da nossa voz, né? Então,
através das nossas expressões, do nosso timbre, né? Se a nossa voz modula, se tem nervosismo, se tem segurança, enfim, alguma coisa da nossa experiência vai se presentificando nesse espaço que a gente criou aqui, né? Já o Walter Benjamin, ele traz aí que a narração traz aí a questão da memória, da experiência, né? Contrapondo-se à comunicação moderna, né? Promotora aí de imediatismo e pouca reflexão, que é isso que a gente tem visto com o movimento neoliberal, né? O declínio da narração tradicional, como advento da modernidade, sendo substituído pela mídia de massa. Então, essa questão de construir uma identidade coletiva, né, que faz com que a gente se entenda dentro da história, dentro de um todo, tem sido favorecido com a questão da modernidade. A narração carrega marcas do narrador de adquirir novas camadas ao ser recontado, inclusive, né? A gente, na medida que a gente conta, a gente vai causando ali um esclarecimento, né, uma perlaboração dessas narrativas, que é onde a gente entra com Freud. Eu vou de baixo para cima aqui. O Freud, a gente trouxe aí o Poeta e o Fantasier, porque nesse texto ele vai falar da criatividade. A criatividade a partir da poesia ou de outra criação artística, né? Ele vai dizer que sempre há alguma coisa desse sujeito. A subjetividade ela é transmitida dentro de uma criação, né? E na medida que a gente conta uma história, algo da criação está ali também, né? Algo do lúdico, inclusive. Então, nós estamos trazendo o elemento lúdico, né? Numa perspectiva psicanalítica, a partir da autora Castro, né? Ela vai dizer que a criatividade no ato de narrar se conecta aí ao sujeito do desejo freudiano. E aí, logo eu volto aqui. E a gente trouxe também a questão da repetição e elaboração psíquica num texto, que ele chama de recordar, repetir e elaborar. Na verdade, se a gente vai no alemão, é recordar, repetir e perlaborar, né? A gente olhar para o passado de modo que a gente consiga trazer esclarecimentos, né? Elaborações que seja capaz de formar uma ferramenta que eu utilize no meu presente, né? Para que eu tenha um progresso desse presente, né? Para o dever. Então, voltando aqui nessa questão do sujeito do desejo, né, a Castro, ela vai dizer que esse sujeito freudiano, que é o sujeito do desejo do inconsciente, aquele que não conhece, mas cujo saber pode utilizar de brincadeira, tentando realizar o seu desejo singular e, paradoxalmente, tentando se inserir na cultura, o que é da ordem das trocas coletivas. Então, na medida que eu conto, eu estou presentificando o meu sujeito a partir da minha voz, da minha história, da minha criatividade, né? Mas eu estou fazendo uma troca. Então, algo da coletividade está acontecendo. Resultados preliminares a partir desse levantamento que a gente fez, né? A narrativa oral contribui para a formação da subjetividade e a transmissão cultural, possibilitando ressignificação de memórias e traumas. A voz é central na transformação subjetiva, funcionando como uma ponte entre corpo, cultura e linguagem. O elemento lúdico e simbólico das narrativas orais é essencial para que o narrador e o ouvinte ressignifiquem suas experiências e memórias. Então, aquela coisa da perlaboração, né? Eu olho para o passado, estou contando ele, está presentificando o meu sujeito, e algum esclarecimento está acontecendo que permita que eu use esse passado no meu presente como uma ferramenta, né? Para o meu futuro. As considerações finais, a pesquisa evidencia que as narrativas orais possuem impacto significativo na formação subjetiva e na transmissão simbólica, reafirmando o papel transformador da voz e da narração na preservação e transmissão cultural, aquilo que me dá lugar na cultura, né, a minha identidade coletiva. Esses achados preliminares reforçam as contribuições de Walter Benjamin, Paul Zumthor e Freud, demonstrando que a contação de história é um recurso valioso tanto para a constituição do sujeito quanto para a preservação de práticas culturais. Ao final, espera-se que a pesquisa amplie as discussões sobre a influência das narrativas orais na subjetividade e nos processos sociais. Aqui estão algumas das nossas principais referências. E é isso. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Então, você foi aquém do tempo,
né? A gente está com crédito, e eu gostaria de sugerir, né, que agora, antes de ter as duas posteriores, né, vocês trocassem a ideias, fizessem suas considerações, as perguntas, a Mayra e principalmente a Ana Flávia, que deixou alguns slides, de repente é o momento de vocês também retornarem, fiquem à vontade, tá bom? Nossa, eu vou pedir ajuda pro Rodrigo, viu? A técnica dele, que ele é super sucinto, ótimo. E ficou bem claro. Bom, então, o meu trabalho até algumas questões conversa um pouco com o do Rodrigo, né? Na questão de Benjamin, é muito interessante. Tem uma outra escritora, a Hirsch, também que eu gostaria de comentar, que ela tem um conceito de pós-memória, post-memory. E eu vou usar isso no meu trabalho também, porque eu tenho um relato de um imigrante ucraniano que foi para Três Corações aos 5 anos de idade. O pai dele foi fugido primeiro. Então ele conta a história dele e conta a história do pai dele. E é justamente esse tópico de pós-memória é muito interessante, porque esse imigrante contando essa história, por exemplo, se ele estivesse contando, se ele contasse para um jornalista, o jornalista estivesse contando essa história para outra pessoa, é muito diferente, porque o que marca a pós-memória é justamente a transmissão, a subjetividade dessa transmissão. Então, é um conceito, embora ela também marque outro conceito de que a memória é vicária, né? Então, ela é substituível, não tem como. Essa questão do afeto e essa questão da segunda geração contando essas experiências, claro que essa pós-memória é ligada aos filhos aí de ex-refugiados, não é refugiados, não, gente, ex-combatentes, não é combatentes, não, gente, me ajuda, campos de concentração, que ficaram no campo de concentração e sobreviveram, ex-sobreviventes de campos de concentração. Essa pesquisa é mais ligada diretamente a esses filhos, mas a gente consegue tirar um pouco essa história de pós-memória, porque, por exemplo, esse imigrante ucraniano, o pai dele não ficou no campo de concentração, mas ele estava fugindo dessa situação. Nessa época, de uma situação de que eles estavam morando na Polônia e também vinham sofrendo perseguição. Então, é muito amplo, assim, tem muita coisa para falar. Inclusive, a minha banca, eles falaram que tem umas 5 dissertações dentro do meu trabalho, mas não tem jeito de pensar diferente agora. Mas, assim, é basicamente 3 tempos, que foi assédio, que está agora, esse resíduo, e eu justamente precisava fazer esse levantamento todo para entender esse resíduo. Foi fundamental para entender se o que sobrou realmente está contando essa história, e a questão do problema, né, também, da perda e ganho de arquivo, é justamente isso. O que sobrou é ganho de qualquer forma, mas a gente vai pontuar várias perdas também. Mas também vai, numa filosofia também, que não, a memória não é totalitária, né? Não é o absoluto, a gente não consegue reter o absoluto. Então, obviamente que isso vai se perder de alguma forma também, criando ou não um espaço extra, até mesmo que a gente conta, né? A gente vai construindo, né? A memória também como construção. Aí eu também trabalho com a Bose, a Ecléa Bose, que ela fala dessa memória social também, é da psicologia social, dessa reconstrução da memória. E a Alvax também fala um pouco dessa memória social que é construída em grupo, né? Eu acho que a memória dos ferroviários, por exemplo, ela é muito mais uma memória social de grupos do que individual, porque tudo movimentava ali dentro daquele espaço e as histórias elas são contadas junto, assim, com quem eles trabalharam, o que eles fizeram, nesse material que eu gostei demais, Lembrança de Velhos, ela justamente fala também desse universo do trabalho, né? Eu percebi que antes de ler, eu já tinha percebido que as capas da minha revista Hora são todas com alguém trabalhando.
Lembrei um pouco da aula do Rodrigo, falando dessa esfera do trabalho, né, que separa o homem do animal. E aí eu li, ela fala justamente da memória do trabalho aqui, que ela fala da memória hábito, né, que de Bergson um pouco. E quando os velhos, as pessoas mais velhas afastam daquele universo do trabalho, eles conseguem contar é, com detalhes até mais ricos ou a memória ela é contada de uma forma diferente. Às vezes eles fazem os próprios gestos do trabalho. Aí tinha uma professora que ela fez um desenho. Então é isso vai, né, vai contando, vai fazendo a movimentação, tecendo alguma coisa. Então isso vai vindo. Enquanto ela vai contando a história, ela vai gesticulando, eles vão gesticulando também. E o que mais? Acho que é isso, vai ter muita coisa, gente. Tem Vocês muita têm uma coisa pergunta? para ser dita mesmo, Eu né? tenho Acho que... percebido, Dalva, que depois que eu comecei, né, essa relação com o pessoal da letras e da literatura, como é importante a gente ter esse olhar para essas questões da oralidade, né, o trabalho, Sim. utensílios, né, e como isso permite que a gente elabore o nosso passado de uma forma, e aí usando Freud, não de uma forma melancólica, né, mas de uma forma que eu consiga ter uma relação com esse passado menos traumática. Então, quando a Ana Flávia traz essa questão da pessoa que passou por momentos tão traumáticos, né, quanto alguém que está no campo de concentração, ou até mesmo um refugiado, né, o ato falho dela vale também. E aí, como que essa pessoa tem a necessidade de contar esse trauma e repetir, e assim como nós, né, a gente acabou de viver uma pandemia, a gente precisa repetir as nossas histórias sobre a pandemia, né, a ponto de a gente conseguir abrir mão desse passado, né, não a ponto de esquecê-lo por completo, mas de lembrar dele num sentido menos doloroso, né, e não melancólico, que eu fique preso nele, congelado, né. Então, eu acho que a literatura me trago essas reflexões, né, acho que é legal. Sim. E aí, pensando também no Benjamin, né, vou falar com você, eu lembrei que, claro, a gente já tinha conversado logo quando você ingressou, né, obrigada, Rodrigo, quando você ingressou, né, Ana Flávia, eu lembro que nós conversamos e eu cheguei a comentar com você alguma coisa sobre o Museu da Pessoa, tal, né, aí eu fiquei pensando, quem cuida do museu hoje? Do Museu da Oralidade? Da oralidade. Então, ele chama Paulo, eles estão morando todos em Belo Horizonte. E aí o museu está lá, o espaço, mas ele não está sendo ativo. Então, isso é uma É das isso que eu minhas ia críticas. perguntar. Eu conversei ontem com o Paulo. O Arquivo por Vir, o futuro do meu arquivo, por exemplo, a gente já tem podcast deles contando o museu, tudo sobre o museu, e isso não está atualizado, por exemplo, no nosso museu virtual. Eu conheci muito mais do museu por arquivos suspensos, dispersos, né, em outros ambientes. Então, o Paulo está fazendo um doutorado em políticas públicas. Eles sempre foram envolvidos com questões também culturais, políticas. Eles são grandes estudiosos, mas eles acho que abandonaram um pouco o museu, sabe? Já pela dificuldade de se fazer cultura numa cidade muito pequena. Essa questão mesmo de arquivo, que eu friso isso, essa questão de um arquivo hegemônico, né? O que mantém e o que não mantém, o que é interessante manter na cidade. Então, o meu trabalho, ele resgata isso, assim, também, essa questão desse arquivo afirmativo e de resistência mesmo, de mostrar que isso pode continuar de alguma forma, né? Entendi. Espero que continue. Ele falou que tá doido para ler minha dissertação, que tá muito feliz. Ele falou, nossa, eu tô muito feliz. Não imaginava que alguém fosse pesquisar sobre isso. E na Flávia, tô louco para ver. Falei, vou mostrar no final. E espero que isso também possa, porque eles ainda estão fazendo projetos, só que eles desvincularam e muita coisa eles não
postam ali mais, sabe? Não estão alimentando o site. Eu acho que é uma questão, né, no seu trabalho, aparece um pouco no trabalho do Rodrigo também, né, essa questão aparece um pouco, não, aparece bastante no seu trabalho também, né, Rodrigo, essa questão de trazer essas memórias. Agora, no seu caso, é claro que você está se apropriando também do Benjamin, quando ele fala das ruínas, porque tem esses fragmentos que são importantes, e aí não, eu penso nessa reelaboração, né, Rodrigo, que você fala, a partir de Benjamin, né, além da questão psicanalítica, e eu acho que vai muito na direção do seu trabalho também, né, Ana Flávia, para que não se repita, né, existe o Adorno, tem um texto, né, para que não se repita Auschwitz, né, então acho que de alguma maneira a reelaboração passa por essa questão de não pelo lado melancólico, mas uma tentativa nessa perspectiva de não repetir, né, essas coisas que têm acontecido na história. Então, achei bem interessante, eu acho que vocês dois aí têm Eu cito, muito a desculpa conversar. interrompê-la, eu cito Ganheban, justamente que ela fala sobre isso, né? E Ela é uma estudiosa ela do sente Benjamin, né? ela é a melhor, né? Assim, no Brasil, acho que ela que é francesa, mas está aqui. E ela fala eu cito um poema do Bertolt Brecht, que é Apaguem os Rastros, né, e tal. Justamente sobre isso. A gente precisa lembrar, né? Não vamos esquecer disso, até o trauma mesmo, o que às vezes não consegue, quem sofre trauma não consegue narrar, mas é importante ter arquivos dessa natureza para que a gente possa lembrar. Eu fiquei impressionada, porque eu tenho a colônia Santa Fé na minha cidade, né, dos pacientes ex-cancerianos, eu não sabia de toda essa história. E aí uma amiga minha que é assistente social, ela falou que até poucos anos atrás, pessoas ligavam, assim, do Canadá, de outros lugares fora do Brasil, que foram separados dos pais, eles estavam procurando pelos pais, assim, E aí, porque deixa eu eles só... falavam, às vezes, que os filhos tinham morrido, falavam para os pais que estavam internados, seu filho morreu. E eu tenho uma aluna, né, sou professora de inglês, eu tenho uma aluna que ela é enfermeira da colônia, e ela falou que os prontuários eram todos feitos a lápis. Então, é muita coisa. Né? Mas, enfim, deixa eu, né, dar a palavra para os colegas também, porque eu queria fazer um comentário sobre o seu trabalho, Mayra, que me chamou muita atenção também. Né? Algum comentário, pessoal? Fiquem à vontade, os colegas que estão aqui ouvindo. A Annelise postou aqui, né, Annelise, obrigada, realmente a literatura é transformadora mesmo, e esse encontro da literatura com outras áreas do conhecimento só enriquece. E no caso do seu trabalho, Mayra, eu achei muito interessante, porque você está falando daquilo que o Cosson, né, falou, denominou como letramento literário. Porque trabalhar essas habilidades, essas competências socioemocionais por meio da literatura, você traz, né, embora você não tenha falado literalmente, mas você traz uma questão que é muito importante, que é não só essa literatura para dar conta, né, porque tem Enem, porque tem questões lá que são internas ao discurso literário, e elas não podem ser esquecidas, porque se eu estou examinando o texto literário, se eu estou interpretando, eu preciso me valer de conceitos, enfim, mas que isso também não pode apagar a leitura de fruição, né? Porque é um conjunto que vai justamente desenvolver ou trabalhar questões, né, desse sujeito leitor, né? Então, quando você trouxe essa crítica, por exemplo, olha, fica muito voltado para o Enem, para outras questões, e fica meio de ladinho, assim, uma questão tão importante, que eu vejo, né, um dos problemas, às vezes, né, no lecionar literatura, primeiro vai para o histórico, depois para a fruição, como se as coisas fossem separadas, e elas não se dão dessa forma. Sim. Né? Eu queria te perguntar, inclusive, né, vocês pensaram, porque quando você coloca como objetivo 4, eu fiquei pensando se isso não seria uma proposta pedagógica, um procedimento e não um objetivo, né? E fiquei pensando também, cadê?
Vocês pensam em trabalhar com alguma obra? Você exercita a leitura oral em sala de aula, porque eu sei que você leciona. Vocês pensaram em algumas propostas? Eu fiquei curiosa. Então, como essa sequência didática ela vai ser desenvolvida no final, né, do trabalho, que seria a parte final da nossa dissertação, a gente não sentou ainda para discutir qual seria a obra. A princípio, né, eu penso que seria interessante trabalhar contos, porque são mais curtos, né, e como tem essa demanda toda, né, na escola, do professor, acho que seria bem facilitador, assim, principalmente para os alunos. Né? No meu caso, por exemplo, como estudante de ensino básico, né, fui estudante de escola pública durante todo o ensino básico, e durante o ensino médio, né, a gente não tinha prática de leitura literária, né, e aí sempre vinha essa questão do trabalho mesmo com obras clássicas, né, que demandam de uma leitura muito proficiente, porque a leitura não é fácil, a gente sabe, né, que a escolha lexical do autor é bem mais complexa, porque foi escrito em 1850, Machado de Assis, né, bem antigo, então a leitura demanda muita competência, e isso, para mim, foi um dos principais problemas no ensino médio, da questão de leitura, porque eu não tinha hábito de leitura, né, eu não lia texto, lia sim, a gente lê na internet, ou alguma revista, alguma coisa na época, mas para mim, né, enquanto aluno de ensino básico, eu não tinha tempo, porque eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, então eu não tinha tempo para ler, e isso foi um fator que me prejudicou muito, sabe? De ir para um texto literário clássico, que demanda uma leitura mais proficiente, e eu não tinha nem o básico. Então, eu acho interessante a gente pensar principalmente nessa questão de leitura de um texto, não deixar de lado os clássicos, que são muito importantes, mas conseguir fazer um diálogo primeiro, né, com mini contos ou contos contemporâneos, que tem uma linguagem mais próxima à realidade do aluno, daquele que não tem muita habilidade de ler. E aí a gente pensou mesmo num conto, né? Poderia ser um conto. Na graduação, eu já trabalhei com a Conceição Evaristo, que rende muita discussão boa, assim, para a sala de aula. Sim. E aí, eu publiquei um capítulo que eu faço uma análise de alguns contos e trabalho mais também essa questão não especificamente socioemocional, porque estou trazendo agora para o mestrado, mas a gente já vinha pontuando isso, porque a Andréia também era minha orientadora na graduação, né? A gente já vinha pontuando como que o conto da Conceição Evaristo, ele tem potencial para isso, né? Principalmente para a questão étnico-racial na escola, questão de gênero, questão de interseccionalidade, né, da mulher negra. E aí, eu acho que seria muito interessante a gente trazer a Conceição novamente, sabe, para esse trabalho. Mas a gente não definiu ainda. Mas a proposta seria mais ou menos trabalhar conto mesmo, ou uma crônica, poderia ser interessante também. E dentro da questão do procedimento, realmente, eu acho que seria um procedimento mesmo que vai percorrer aí a sequência didática. A gente trabalha, né, com o som, né, com os círculos de leitura, e ele propõe mesmo essa leitura mais aprofundada, que tem um mediador, né, o professor ali como mediador, a sala em círculo, então tudo isso a gente vai tentar trazer nessa sequência, e possivelmente, né, com publicação, eu acho que o nosso trabalho, eu acho que ele vai poder ajudar e auxiliar mais professores, assim, que se sentem talvez inseguros de trabalhar em sala, né, por conta do tempo, por conta da demanda, porque tem uma sobrecarga muito grande em cima do professor, né? Então, e esse é um detalhe que a gente tem que pontuar muito, porque se a gente não pontua, fica parecendo que o trabalho vai salvar todos os problemas, e não é isso, né? A gente sabe que tem uma realidade muito dura na escola, principalmente os professores de escola pública. Então, eu espero muito mesmo que o meu trabalho consiga, assim, chegar em mais pessoas, sabe? Principalmente na escola. E eu acho interessante o papel da universidade, né? Não só da graduação, mas da pós, de uma maneira geral, de conversar com o lado de fora da universidade, né? E é muito interessante, porque o trabalho do Rodrigo e da Ana diz muito isso, né? De trazer essas questões, de conversar com pessoas de fora e fazer um diálogo entre o acadêmico, né, e o cotidiano, que é muito interessante. Trazer essa questão, né, de pessoas que às vezes não são escolarizadas, mas que têm papel importante em pesquisas acadêmicas. Isso é muito, muito bonito assim de ver. E eu acho que eu espero que o meu trabalho contribua, mas eu já percebo aqui que o trabalho dos meus colegas também são muito importantes assim nesse quesito. Tá ótimo, obrigada. Nada. Bom, se ninguém tem algo a dizer, a gente pode dar continuidade, pode ser?
Alguém quer falar alguma coisa? Quem não se manifestou? Então, vamos dar continuidade, aproveitar o nosso crédito de tempo, depois a gente amplia aqui. Então, são 15h30 agora, e o próximo trabalho é Memória Cultural e a Terra-média, o papel do imaginário tolkieniano na construção de cenários do RPG. Heron Marcelino Rodrigo, sob orientação do Rodrigo Garcia Barbosa. Fica à vontade, nos seus 15 minutos, Heron. Obrigado, Dalva. Então, dois problemas técnicos. Um que eu não vou apresentar com slide, porque eu não consigo seguir menos de 10 minutos com slide. E eu precisei desligar minha câmera, porque a minha internet não está comportando o envio do vídeo. As 2 últimas apresentações, eu praticamente perdi tudo. Bem, o trabalho propõe um estudo da obra do escritor John Ronald Reuel Tolkien, né, da obra O Senhor dos Anéis e Hobbit, a fim de compreender sua influência nas muitas propostas narrativas de criação de mudanças de mundos ficcionais presentes nas mesas dos jogos de Role and Play Games, ou RPG. Né? São jogos de representação de personagens projetados na mesa de tabuleiro, né, no estilo de jogo de tabuleiro. Partindo desse corpus, né, e apoiando nos postulados de Joseph Campbell, Tzvetan Todorov, eu só chamo de Todorov porque eu não consigo repetir Tzvetan da mesma forma, sabe, mais de uma vez, e Wolfgang Iser, e outros, né, que eu não acho que não caberia aqui, eu principalmente não cheguei a esse ponto na obra, não tenho certeza se vocês vão incluir nesse trabalho. A gente procurar uma construção, né, uma elaboração de elementos da obra do Tolkien que se projetam, vamos dizer assim, eu diria de forma perniciosa, mas seria, né, um pouco de mau gosto, mas que sempre foi uma questão que eu trabalhando com o Rodrigo, né, nos últimos 2 anos e meio, por que o Tolkien repete-se tanto em obras da literatura fantástica, principalmente na alta fantasia, né, fantasia medieval. E foi o que me interessou em trabalhar como é construída a narrativa da obra do Tolkien, e sim entender como essa narrativa, esse modelo de narrativa, e principalmente a forma de organizar essas narrativas, ela é replicada nessas mesas, vamos dizer assim, em um aspecto mais lúdico, né? Por mais que os jogadores busquem criar imaginários, cenários diferentes, você sempre retomava aquele mesmo modelo em que os elfos, criaturas fantásticas em geral, são povos e politicamente alinhados e tudo mais. As interações são muito políticas, né? E o fantástico fica meio que um plano mais como uma imagem, né? Uma skin, uma vestimenta, enquanto que as discussões políticas, sociais e as questões da sociedade estão sendo trabalhadas nessa construção narrativa. O trabalho tenta, através da narratologia do Tzvetan Todorov, entender como a construção do Tolkien ela possui aspectos psicológicos das personagens, né? E principalmente o aspecto de encaixe, que é muito importante na obra do Tolkien, em que em outras obras literárias e tudo mais, você tem que o fantástico, o intocável, o magnífico, né? O que está além do véu, ele nunca é explicado, ele é politicamente explicado, né? Quantificado no nosso mundo. Ele é sempre tratado como algo etéreo. O Tolkien busca sempre trazer um aspecto psicológico, uma intenção e uma conexão entre esses elementos, porque dentro da literatura do Tolkien, ele propõe inicialmente a construção de uma mitologia, né, fechada para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, que apesar de, né, Rei Arthur e tudo mais, ela é pobre vamos dizer assim, nesse mito de criação, presente em outras nações, né, até mais novas que a Inglaterra, e ausente na Constituição identitária da Inglaterra. Uma das os 3 elementos mais importantes, assim, que eu julguei até agora, eu imagino que dificilmente eu vá tirar esses 3 os principais pilares, o modelo de Tolkien apresentado como uma descentralização da figura do herói na mitologia, né? Do herói mitológico. Você tem o Tolkien como uma literatura, uma obra épica, né? O Senhor dos Anéis é uma obra épica. Só que diferente de Jazão e os Argonautas,
você tem a Sociedade do Anel. Não é um indivíduo heróico que vai moldar e vai encaminhar toda a ideologia, inspirar toda uma nação numa grande missão que justifica todos os fins da criação daquele povo. É uma sociedade, uma comunidade plural, em certa medida, né? Refletindo muito um fenômeno que impactou o período de vivência do Tolkien, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde você tinha nações, né, culturas, entre aspas, alienígenas umas para as outras, se unindo em prol de principalmente do conceito de guerra total. Nós somos nós três, né, as três nações, são 3 povos contra 3 povos. Então, essa construção de um grupo, né, que se que se lançará em uma missão para salvar e mudar o mundo e tudo aquilo que é justo, né, fair and beauty na Terra, ela passa a ser, vamos dizer assim, cristalizada ali, não com a possibilidade de um indivíduo cooptar esse discurso, mas proporcionando, não excluindo, mas proporcionando que um grupo, né, de amigos, um pequeno grupo, possa, vamos dizer assim, experienciar vários papéis, né, vários lugares dentro dessa narrativa. E, principalmente, a construção do imaginário tolkieniano, com esse aspecto da mitologia, né, da mitologia, do mito plural, ele proporciona que, nas mesas de RPG, um grupo de amigos possa participar de forma, né, heterogênea, de um grande feito, sem competir, sem ter aquela, vamos dizer assim, aquela disputa para quem é o protagonista, quando vamos dizer assim, dentro das regras do jogo, entre aspas, né, estatisticamente falando, você não tem mais vamos dizer, esse posto de o líder, de o mais belo, de o mais forte, o mais inteligente e tudo mais. Então, a partir vamos dizer assim, dessa primeira forma de contar uma história apresentada por Tolkien, você tem também uns conceitos, né, que acompanham ele na construção da sua narrativa, que são a ideia, né, que é uma ideia complicada de lidar, eu não sei como vou trabalhar isso, de raça e etnia, pois é um mundo fantástico, existem raças e existem etnias, e elas são tratadas como etnias, né? O povo élfico é um povo de cultura tal. O povo anão é um povo de cultura tal. O povo hobbit, né, derivado dos humanos, é um povo mais humilde de cultura tal. E hoje em dia, né, é uma coisa complicada, porque não é vamos dizer assim, todas as pessoas que se envolvem nas narrativas que compreendem mesmo ao fundo, né, e o conceito histórico da nossa realidade, o conceito de raça e etnia. Então fica uma coisa bem nublada, e isso eu não sei como eu vou abordar isso, como eu vou considerar isso nas minhas análises. E principalmente os valores tradicionais cristãos e anglo-saxão, porque quando você fala de uma jornada de RPG, da construção medieval, principalmente aqui no Corpus, vou ler esse tópico, que é o jogo Dungeons and Dragons, você busca sempre uma narrativa de cavaleiro, sabe, combatendo um dragão, buscando aquela missão para salvar uma princesa, e todo vamos dizer assim, essa cultura europeia, né, esse eurocentrismo, e principalmente essa noção cristã, esses valores são aplicados em uma estética, entre aspas, muitas aspas, pagã, né? Uma estética nórdica, uma estética norueguesa, uma coisa muito mais, vamos dizer assim, lúdica, né? Mas que, politicamente pensando, a forma como Tolkien constrói ela corresponde a uma política muito europeia, né? Muito eurocêntrica, mais anglo-saxã, né? E um conceito de um indivíduo que era de um autor que era assumidamente e fervorosamente cristão, né? Religioso. A partir dessa análise, né, desses primeiros considerações, eu pretendo observar como que essas construções, a construção de um imaginário, né, isso dentro da ótica do Wolfgang Iser, né, que é a que eu optei por trabalhar, por ser algo que foi mais, vamos dizer assim, foi mais acessível criticamente, por questões de acesso às obras e tudo mais. Como funciona a construção, ou como se dá a construção de imaginários que, apesar de
serem feitos por indivíduos dos anos 80, 90 e 2000, né, e 20, né, agora, eles ainda remetem a valores, né, arraigados à forma de contar a história, a forma de organizar elementos que se tornam vitais para a construção. Uma constante revisitação de imagens, né, de elementos e valores do período de Tolkien, pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra, que se fazem presente quando se fala em construir vamos dizer assim, uma obra mais progressista, uma narrativa progressista, vamos fazer uma proposta de jogo de mesa que vai ser assim, assado, mas a gente sempre retoma a valores cristãos, a gente sempre retoma um apetite pela estética nórdica, né? E a gente sempre retorna para uma ideia de conflito entre povos. E, principalmente, a gente retoma a uma ideia de conflito entre povos de direitos diferentes. Então, assim, sempre que um jogador, um grupo de RPG propõe uma campanha, construir uma história coletiva, né, compartilhada, existe sempre uma retomada à obra do Tolkien. E nem sempre essa leitura, vamos dizer assim, ela se torna plena, ela é plena, porque à medida que, apesar de você fazer uso desse método, desse modelo de narrativa tolkieniana, existem outros elementos que é o motivo de eu buscar esse trabalho, entender como se dá essas, vamos dizer, por que existem essas narrativas, são tão repassadas, essas narrativas são tão atualizadas, e, no entanto, essas narrativas ainda se apoiam em pilares tão, entre aspas, retrógrados, né, comparados, quando a gente faz uma análise ignorando o anacronismo da obra do Tolkien, né? Essa, vamos dizer assim, miopia, né, dos elementos absorvidos pelos jogadores. Com essa abordagem, com essa construção, nessa análise principal, eu pretendo posteriormente, né, ainda não entrei fervorosamente nessa parte do trabalho, observar através da ótica da lei da Asima, com a memória cultural, como que essa retomada da obra do Tolkien e essa, vamos dizer assim, atualização dos padrões tolkienianos de narrativa funcionam como forma de construir uma ideia, um identitário de povo, de indivíduos, né, de grupos menores, que é bom ressaltar que os grupos de RPG, eles se alimentam, né, se baseiam em algumas narrativas em livros de complemento de cenário de campanha. Então, alguns dos modelos mais comuns ou mais efetivos, ou mais notórios, eles são publicados. E você vai, né, a gente vai jogar no mundo tal. Ali as regras são essas, os povos são assim, tem suas características. Um é mais steampunk, um outro é mais alta fantasia, um é mais a Távola Redonda, o outro é mais Mad Max. Aí a gente vai construindo mais núcleo da história, na forma de organizar os integrantes, né, as personagens, está a psicologia bem alinhada com os valores cristãos do certo e errado, do bem e mal, né, do preto e branco. Você tem muito aquela estética nórdica e você tem construções que, de forma, vamos dizer assim, de forma contundente, não comportam os valores atuais, mesmo sendo, né, sendo tão revisadas nos dias de hoje. Então, em suma, o trabalho busca entender a identidade construída, a identidade cultural construída entre os grupos de RPG, principalmente os grupos de RPG fantásticos, de cenários fantásticos. Ok, obrigada. Então, vamos para o último trabalho. O Bestiário no Contemporâneo, uma análise das desconstruções zoopoéticas de Wilson Bueno, Carlos Henrique Inácio Lopes. Quem que te orienta? Não tá comigo o orientador? Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Meu orientador também é o Rodrigo, o professor Rodrigo. Obrigada. Fica à vontade, tá? Tá bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Eu imaginei que fosse por conta
do anterior, mas eu não tinha certeza Ah, que entendi. fosse orientador. Peraí que eu não tô conseguindo apresentar. Só um minutinho. Então, como a Dalva já iniciou, né, o título da minha dissertação é O Bestiário no Contemporâneo, uma análise das construções zoopoéticas de Wilson Bueno, eu sou orientador do professor Rodrigo, e antes eu queria só fazer uma pequena contextualização sobre o que exatamente fala a minha pesquisa, né? Então, primeiramente, a gente tenta compreender um pouco sobre esse dilema da animalidade, do animal não humano, né, e do próprio humano, né? A animalidade é um conceito um pouco complexo, mas ela remete basicamente às relações que se estabelecem, as complexas relações que se estabelecem entre o humano e o animal, né? E de acordo com Dominique Nestel, ela está ligada àquela dimensão do ser humano que ele oculta, né? Que se a gente fizer uma breve reflexão sobre a tradição filosófica, né, a tradição do conhecimento ocidental, a gente observa que existe uma tendência muito grande, um esforço muito grande do ser humano de se separar do animal, né? Em nome de várias outras capacidades, né? A própria racionalidade, né? A gente vem de uma tradição filosófica muito centrada na racionalidade, né? E bem antropocêntrica. E a partir disso, né? A gente tem um grande processo de cisão entre homem e animal, né? E a despeito dessa tradição, né, dessa perspectiva hiperhumanista, antropocêntrica e estritamente biológica em relação aos animais, né, que foi se consolidando ao longo da nossa caminhada do conhecimento humano, a contemporaneidade ela vai se constituir de uma ruptura de paradigmas, né, no sentido de que as investigações atuais, né, as perspectivas atuais em relação à animalidade, em relação aos animais não humanos, elas questionam o lugar dos seres humanos, né, na cultura, na literatura também, né, sobretudo, e vai reordenar, então, o pensamento hegemônico construído sobre essas temáticas, sobre a animalidade, sobre o animal não humano e sobre o próprio humano, né? E a literatura como uma produção simbólica que emerge do contexto em que se insere, né? Ela vai se alimentar dessas novas discussões, dessas novas produções de conhecimento, né? Ao mesmo tempo que vai se nutrir, ela vai se alimentar dessas discussões e vai nutrir também elas, vai nutrir esses debates, né? Que vão surgir aí através de uma nova linha de estudos, né? Os estudos animais, que é um campo do conhecimento aí marcadamente transversal, né? Que se pauta em discussões filosóficas, antropológicas, bioéticas, biopolíticas, né? Ecológicas. E, nesse sentido, os registros poéticos, estéticos, os registros ficcionais, né, em relação aos animais e à animalidade, né, nas últimas décadas aí do século XX e do século XXI, né, se a gente pode dizer aí como período pós-moderno, ela vem sendo explorada a partir de enfoques que ultrapassam, então, as representações meramente alegóricas, metafóricas do animal, né, do mundo zoológico. E, então, a literatura de animais, ou melhor ainda, né, os animais da literatura, eles não contribuem mais para a representação de algum determinado valor simbólico, né, em relação ao homem, né? Como diria Derrida, não está mais a serviço daquela metáfora antropologizante, né? E eles passam a ser, então, agentes de uma desconstrução dessa literatura acorrentada à representação simbólica de tópicos humanos, né? Edificando, então, uma abertura para novos modos de representação do animal, da animalidade, né? Que também possibilita a discussão de questões bioéticas e biopolíticas em relação ao animal, né? E, nesse sentido, é nessas outras possibilidades de uma literatura animal, né? De outras formas de aproximação ao universo da animalidade que a minha pesquisa ela busca se aprofundar, né? Então, o objetivo geral da minha pesquisa é investigar em que medida, né, as obras Manual de Zoofilia e Jardim Zoológico, do autor brasileiro Wilson Bueno,
elas reinventam, ironizam e subvertem os bestiários medievais e renascentistas que compõem a nossa tradição literária ocidental, né? E também perceber de que modo esses objetos culturais eles vão se atinar a esses paradigmas literários e filosóficos que surgiram na contemporaneidade, né, de modo a produzir outros sentidos e significados em relação ao humano, ao não humano e à animalidade de maneira geral. De acordo com Marista Maciel, existem muitas abordagens de trabalho com o animal contemporaneamente, né? Então, seja pela via dos devires, seja pela via do pacto, da aliança, da compaixão, ou na introdução de uma subjetividade alheia, né, que é a subjetividade do animal, existem muitas maneiras de se adentrar nessa alteridade animal. E nesse sentido, a problemática a principal da minha dissertação seria se responder a esse questionamento, né? Se é possível afirmar que o corpus de análise se constitui de um devir animal ou de um devir menor da língua, né? E aí eu me pauto na teoria, nas ideias de Deleuze-Guattari, e também investigar se essa constituição, né, se esse devir animal e se esse devir menor da língua se concretiza nas obras, como através desse devir, essas produções literárias permitem, então, uma aproximação emancipatória ao universo da animalidade e ao universo zoolo, né? Então, os objetivos específicos são analisar, então, que medidas referidas às obras de Wilson Bueno estão atreladas à filosofia do devir, Deleuze-Guattariana, se aprofundar nos conceitos de devir animal, devir escrita e devir menor da escrita, né, observando como eles assumem na poética de Bueno uma configuração desestabilizadora da linguagem e das concepções hegemônicas sobre a animalidade. Refletir sobre o híbrido, o insólito e o monstruoso na cultura literária e na literatura de Bueno também. Discutir sobre o gênero bestiário na tradição literária ocidental, sobretudo no período medieval, né? Observando aí as suas transformações, as características de origem desse gênero, e observar também como a zoopoética de Wilson Bueno ela permite, então, ressignificar o imaginário animal e animalidade, né? Reconfigurando os limites entre homem e animal. Como que eu estou de tempo, Dalva? Eu queria me aprofundar um pouquinho nessas questões de devir, mas eu não sei se eu vou ter tempo de falar um pouquinho, de falar aprofundadamente sobre ela. Oi? São 4:10, você tem 10 minutos, o teu tempo termina às 4, não, então dá tempo, sim. Então, falando um pouquinho sobre essa teoria do devir, né, a filosofia do devir de Deleuze e Guattari, o dever escrita, ele se pauta, então, no processo de desterritorialização da linguagem, né, que diz respeito à produção de novos enunciados, né, de dizer uma nova língua através da nossa própria língua, a criação de uma língua estrangeira mesmo a partir da nossa própria língua, né. E então a literatura, né, esse devir da escrita, ele seria uma criação de um estilo, né, que se caracteriza então na abertura de brechas, né, da linguagem, né, e no sentido de não no sentido de sair da nossa língua materna, de criar uma outra língua materna, mas de a partir da nossa língua materna a gente estabelecer linhas de fuga, né, que faz com que o escritor rompa então com os padrões normativos da linguagem e cria uma fórmula própria de escrever, um novo relacionamento com a linguagem, né? Isso seria, então, assim, basicamente, um pouquinho sobre o que é o dever escrita, né? Enquanto o dever animal, ele se pauta numa desterritorialização do próprio sujeito, né? Que também está vinculado a uma outra relação do humano com o não humano, né? Então, de acordo com Deleuze e Guattari, se escrever é uma feiticeira, porque escrever é um devir. Escrever é atravessado por estranhos devires, né? Que não devires de escritor, mas também devires ratos, devires insetos, devires lobos, né? Então, esse devir animal, ele não seria, não está associado, assim, a metamorfose do homem pelo animal, a imitação do homem pelo animal ou vice-versa. Mas ele se pauta, então, nesse contato do homem com o animal, né? Nesses contágios, num outro tipo de relacionamento, né? Uma relação de filiação mesmo,
de olhar para o animal a partir de outros olhares e de estabelecer alianças, então, com eles, né? A gente sabe que, para quem já leu um pouquinho sobre a teoria de Deleuze-Guattari, né, que é muito baseada no rizoma e na construção de novos paradigmas, né, e se aprofundar, então, na heterogeneidade, na multiplicidade, né, então é nesse sentido que o dever animal e o dever menor da língua, o dever escrita também se estruturam. Falando um pouco sobre os materiais e métodos, né, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, baseada em revisões bibliográficas, uma revisão bibliográfica, né? Primeiramente, eu vou buscar contextualizar, então, esse dilema animal e o lugar do animal não humano na cultura e na literatura, né? Após isso, eu pretendo também discutir sobre o bestiário ao longo da tradição ocidental, sobretudo na tradição literária medieval, né? Observando aí as transformações desse gênero, né? E quais são os aspectos que caracterizam esse gênero, não só os aspectos estruturais, mas também ideológicos, né, de formação desse gênero. Pretendo também, né, na quarta parte, né, eu divido meu trabalho em 4 partes. Então, na terceira parte, fazer um aprofundamento na filosofia de Deleuze e Guattari, né, do devir, e depois, né, por último, fazer a análise dos objetos literários propriamente dito, né, das obras. O meu referencial teórico ele se pauta nas discussões de Jacques Derrida em relação a esse dilema animal e também em relação a como a literatura ela é uma dimensão possível para se discutir sobre a animalidade, né? Também me pauto muito em Marie Esther Maciel, que vai discutir sobre esse novo cenário da literatura e dos estudos animais, e também vai trazer algumas contribuições em relação aos bestiários que surgiram aí nos territórios latino-americanos, né, nos bestiários contemporâneos. Para discutir sobre a tradição dos bestiários medievais, eu vou me pautar em Angélica Varandas, que tem um trabalho extenso em relação à Idade Média, de maneira geral, e ao gênero bestiário, né? Para falar sobre o devir escrita e o devir animal, eu vou me pautar nas obras Kafka, Por uma Literatura Menor, e Me Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, né, dos autores Deleuze e Guattari. Também vou me aprofundar nas contribuições de Silviana Santiago e de Eduardo Jorge de Oliveira, que se aprofundaram aí, respectivamente, em analisar as obras de Jorge, o próprio Wilson Bueno, né, que é o autor das obras que eu analiso, e também de Jorge Luiz Borges, que é assim um escritor exemplar da literatura animal, da literatura animal nos territórios latino-americanos e na literatura contemporânea. Então, falando um pouquinho sobre os resultados e discussões, né, da minha dissertação, que é uma dissertação que ainda está nos seus estágios iniciais, a gente já conseguiu observar que a tradição dos bestiários, né, ela é pautada nos bestiários medievais, né? E esses bestiários medievais, eles estavam muito atrelados a uma dimensão moral, né? Então, os bestiários medievais ali na Idade Média, eles estavam então atrelados a, a essa moralidade cristã, né? No sentido que os bichos eram trabalhados de maneira alegórica para, então, vincular sentidos e significados espirituais, né? Então, como Del Priori revela, né? Nesses bestiários, a ênfase na moralidade pregoada pela Igreja Católica passa a dar um novo sentido alegórico aos monstros, né? Então, nesses bestiários, animais reais e animais fantásticos, eles vão estar reunidos ali como um tipo de metáfora religiosa mesmo, né? E ao contrário dessa tradição, né? Eu trago aqui um excerto da obra, um verbete, né, da obra Jardim Zoológico, que é a obra uma das obras que eu trabalho, né, chamado Nacarés. Então, fazendo uma leitura rápida dele aqui, né? Estes pequeninos monstros vibram exclusivo na ausência de luz. Inteiramente nacarados, são do tamanho de um punho fechado de homem e agitam-se na sombra, estrepitosos e muito leves. Há registros que dão aos nacarés, de par em par, saltitantes e inverossímeis, pulando os cantos das casas senhoriais e dos velhos apartamentos.
O escritor Jorge Luiz Borges, zoólogo profissional, confidencia que, já inteiramente cego, certo entardecer em Maipu, chegou a ver nitidamente um casal de nacar entre o pé de uma mesa e a base de uma poltrona. Então, em Nacarés, o leitor ele se depara com esse ser diminuto, quase inexistente, né? Quase inverossímil, né? Que invisível aí aos olhos daqueles que enxergam, né? Eles só podem ser possivelmente vistos a partir de um outro olhar, né? Então, um olhar que não está mais a serviço daquela metáfora moralizadora, antropologizante, né? Antropocêntrica e hierarquizada. E assim como os nacarés, né? Esses animais que eu citei aqui nesse verbete, né? Do Wilson Bueno. Muitos dos animais presentes na poética do Wilson Bueno, eles têm esse caráter informe, plástico, indelimitável aos limites da nossa razão, nos moldes cartesianos, né, de como a gente está acostumado, né? E desse modo, no plano dessas inexistências, desses hibridismos e dos contágios que a fauna de Wilson Bueno, ela se constrói, né? Não apenas pelas misturas interespécies que caracterizam esses bichos, mas também pelos choques, pelos afetos e pelos devires que se constrói entre os sujeitos inseridos no espaço latino-americano que é construído na obra, né? Os nativos, que a obra ela fala muito sobre os nativos americanos, sobre os viajantes, né, que descobrem essa fauna, que compartilham, né, experiências com essa fauna. E aí a Animalia, do Wilson Bueno, ela vai escapar a esse ato de mera catalogação enciclopédica, moralística e cientificista também, que os bestiários medievais construídos ao longo da literária, né? E a partir disso, né, esses animais, eles habitam um entrelugar, no qual os limites entre humano e não humano, né, os limites entre prosa e poesia, eles vão se condensar, eles vão se tornar mais complexos. Então, nas conclusões, né, iniciais, porque, como eu disse, a minha pesquisa ainda está em andamento, eu trago aqui relevância, né, da minha proposta, que ela se relaciona muito a entender como as produções culturais, sobretudo aquelas que se debruçam sobre a animalidade, sobre os animais não humanos, elas foram se transformando ao longo do tempo, incorporando, então, os paradigmas contemporâneos, né, e alterando significativamente a produção de sentido, a produção de sentidos em relação a essas temáticas. E, além disso, né, a minha pesquisa ela vai colocar em perspectiva como a linguagem literária ela possibilita que a gente ultrapasse, então, as fronteiras do humano para adentrar nessa esfera da animalidade, né? Já que o registro poético ele sustenta-se nessa tentativa de compreender os animais não humanos por caminhos não estritamente taxonômicos, antropocêntricos e alegóricos, mas através da imaginação, do coração e dos sentidos, né? E aí, nesse sentido, a minha pesquisa ela vai, então, colocar mesmo como a linguagem literária, ela é um registro que transgride não somente a linguagem, mas também as formas hegemônicas do saber, né? E edifica, então, a literatura como espaço legítimo e, assim, necessário para a gente refletir sobre a animalidade e sobre os animais não humanos. Então, basicamente é isso. Essas são as minhas referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, Carlos. Bem, fica aí aberto para as considerações, para as perguntas. Fiquem à vontade, colegas. Eu tenho algumas questões, mas vamos aguardar vocês se tem alguma consideração. Eu quero comentar. Que eu achei interessante porque eu não sou muito familiarizada com o tema, né, de bestiário e tal, mas eu tô com um livro aqui da Maria Esther Maciel, e aí quando eu ouvi você falar, na hora eu lembrei que eu tinha lido sobre isso, naquele afã de primeiro ano de mestrado, eu saí comprando igual doida um monte de livro, que eu achei que eu pudesse usar, mas tem um ensaio que é sobre zoocoleções, e justamente ela fala do Borges, né? Do Manual de Zoologia Fantástica, que ele escreveu em 57. Aí eu me lembrei, a hora que você falou, eu falei, nossa, eu já li isso em algum lugar. Eu lembrei
que está bem aqui. Não sei se você está pesquisando esse também, você tem contato, você tem esse material? Se precisar, se Eu puder não estou ajudar com conseguindo alguma coisa. enxergar, eu acho que a imagem está um As pouco. Ironias da Ordem. Ah, não, esse eu nunca. Olha, fala Zou Coleções e depois o Espaço Zoo, né? Zou da literatura latino-americana. Ah, é muito interessante. Pode ser que te ajude com alguma coisa. Se precisar, me manda uma mensagem lá no grupo. Ah, com certeza. Com Depois eu certeza, te muito obrigada. empresto. A gente troca umas figurinhas. Às vezes, mas é interessante porque é tanta coisa, a literatura é tão ampla, né, gente? Eu tô, Uhum. tô me inserindo agora no universo da literatura. Não deu tempo de comentar sobre o trabalho da Mayra, mas assim, é muito importante esse saber fazer docente no ensino, na educação básica também, no ensino médio, porque é tão difícil. Eu estou fazendo docência voluntária agora no ensino superior. Tá dando super certo, tá sendo um desafio, mas é no ensino superior, né? Que eles já têm uma formação de leitura diferente, já trazem referências, mas ainda assim a gente precisa contextualizar muito esse universo básico também. Às vezes eu vejo que eu trabalho textos que o Denis passa do Bose e tal, textos críticos, e eu percebo que eu tenho que retomar muita coisa básica também, é importante. E eu estou vendo que eu, como aluna também, eu estou aprendendo, ensinando, eu vejo que muitas vezes uma dificuldade minha pode ser a deles, né? E, e fico me imaginando na educação básica, mesmo no ensino médio, como seria fazer com que esses jovens incentivá-los à leitura, né? Como que a gente aproxima, né, essa recepção da literatura mesmo, né? Como que eles vão receber a obra? Então, acho que a gente falar sobre essa recepção também é muito importante, porque são obras sendo lidas na contemporaneidade. Então, é uma outra perspectiva da literatura, né? Não é mais a gente discutir quem que traiu, se Capitu traiu, não. A gente está falando de uma obra de ciúmes, de outras coisas, né? O que era dado como certo, que nem se questionava se ela traiu ou não, né? Uma visão da época era que ela já tinha traído mesmo. Agora não, a gente já está com outras perspectivas dessa releitura, né? Na contemporaneidade. Então, seu trabalho é muito importante por isso também, né? Para a gente aprender como que a gente vai introduzir isso para um jovem hoje que é digital e tem tantas outras influências, né? E o trabalho do Carlos também é desafiador para a gente entender esse outro universo, né? Que muitas vezes a gente lê, mas não, né? Há um contato com Borges, contato com outra leitura, mas a gente não analisa isso, né? Esse universo eu achei muito interessante. Né? Eu não sei, o Rodrigo deve ter falado alguma coisa de Bataille com você, né? Que ele gosta muito, né? Que eu também tive contato agora através das aulas dele. Mas é isso, gente. Meus comentários é esse. Obrigada. Obrigada. Carlos, eu achei, agora, eu fui sua banca, né, no TCC, e eu percebi, assim, o progresso que você fez, está muito mais delineado, né, o seu objeto. Achei muito interessante, porque agora você deixa muito mais claro na sua exposição a perspectiva que vocês estão adotando, que você está privilegiando, né? Enquanto você lia, você trouxe o Kafka aí na obra do Deleuze, eu lembrei, eu não sei se você conhece, Um Relato para a Academia, do Kafka. É muito interessante. Sim, sim, a senhora tinha me indicado essa obra no Dia da Acho Defesa. muito interessante porque quando você faz traz essa questão da transgressão da linguagem, né? A linguagem como uma possibilitadora e que a literatura faz isso o tempo todo de uma forma ou de outra, para além, né, de alegorias, de metáforas, né? É pensar nessa relação e aí você deixa muito mais claro nessa exposição de hoje como você está pensando cultura e linguagem. Então, eu achei muito interessante seu trabalho, eu tinha achado na época, né, mas progresso, assim, para mim, que estou ouvindo novamente, né, é visível. Né, queria te parabenizar bastante sobre o recorte, né, que você está fazendo. E, no seu caso, Heron está aí? Está aí. Você traz o Iser, né, a questão da recepção leitora, eu acho que é um olhar fundamental,
né? Traz o Todorov, né, que ele faz aquelas distinções fantástico, fantástico maravilhoso, maravilhoso puro, fantástico puro, que eu acho que o teu trabalho, né, o Tolkien, ele vai um pouco nessa coisa entre o maravilhoso, entre esse fantástico, e que é fantástico puro. E aí eu gostaria de sugerir para você, porque quando você traz a obra do Tolkien, traz RPG, são duas semioses, e eu pensei muito em tradução intersemiótica. Então, fica aí essa sugestão, e fica também do Mangel, Alberto Mangel, Dicionário de Lugares Imaginários. Talvez seja algo interessante para a sua trajetória aí, caso o seu orientador concorde, enfim. Mas, independentemente, pensando na sua pesquisa, né, para além desse momento, né, eu acho que tem aí algumas literaturas que vão te dar aí mais subsídios, enfim. Agora, de um modo geral, gente, todos vocês trouxeram, cada um numa perspectiva, né, muito particular. Então, é o Museu da Oralidade, é o Rodrigo aqui com quali quantitativo, fazendo entrevista e trazendo as referências, o Heron pensando aí, né, em duas matrizes de linguagem, para pensar o que é leitura, o que é a literatura. Isso tudo vai ao encontro, né, daquilo que também você traz, Mayra, que é justamente como potencializar, né, essa leitura para essa moçada que está aí. Eu venho de uma época em que eu lia romance na escola, que faz tempo que a gente não vê isso, né? Quando muito é conto, crônica, né? E claro que a gente sente muita falta, por quê? Porque, de alguma maneira, isso vai incidir sobre a forma como esse professor que a gente forma na universidade vai para a educação básica, para o ensino básico, que é exatamente o que você traz. Tendo em vista a sua trajetória no ensino médio, hoje você que está à frente de uma sala de aula, está no mestrado, olha as implicações disso, né? Então, essa questão de como a universidade olha para o ensino, para a pesquisa, né? Como ela olha para essa formação, não apenas a acadêmica, mas essa formação cultural e social. Então, de um modo geral, eu estou falando do teu trabalho, porque o teu, ele acaba, né, trazendo os outros, né, congregando os outros, pensando no que é ler, né, como é que é o leitor do RPG, como é que é o leitor desse texto, ou do cinema, como é que eu olho para essa figura animal sem aqueles axiomas, né, que vão falar do animal do ponto de vista o cão, né, como a Igreja Católica, né, como instituição, né, não está em questão aqui a questão da religião, mas a questão da instituição, como ela está olhando para isso, né? Vem aí o Rodrigo e a Ana Flávia pensando numa questão de memória, e aí a gente pode falar também qual é a memória dessa educação, dessa literatura e dessa leitura de mundo, inclusive, que nós aí, que estamos numa pós-graduação, podemos propor, né? Não só para nós mesmos, como profissionais, mas pensando em termos de sociedade, né? E, vamos ver se eu não esqueci de ninguém, a Mayra falei de todo mundo, né? Infelizmente, a Leise não pôde participar, mas foi minha aluna e ela tinha uma proposta maravilhosa também, é uma pena. Mas eu queria agradecer demais a vocês, queria parabenizá-los muito, porque tem temáticas muito importantes, gente, né, para a nossa área, para pensar a universidade, qual é o papel da universidade. Então, por isso eu acho que vocês têm aí mestrado, esperamos aí, né, Patrícia, um doutorado, né, e que vocês possam realmente deslanchar nas pesquisas de vocês, os orientadores também, né, um trabalho maravilhoso que estão desempenhando com vocês, muito bom mesmo, né, então, queria aí, antes de passar a palavra para vocês, antes de fazer o encerramento, caso vocês tenham algumas considerações, Patrícia também fica à vontade, para mim é sempre um momento para a gente também trocar, né, nesse grupo, nossas considerações, então, fiquem à vontade antes de eu encerrar de verdade. Mas eu estou, assim, super feliz, é isso que eu queria dizer, assim, sintetizando.
Dalva, eu quero agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade de mediação com a turma. Embora eu estivesse nas 3 salas ao mesmo tempo, eu conseguia magicamente ouvir vocês, né, e as discussões foram riquíssimas aqui no grupo da literatura. Parabéns pelos trabalhos fabulosos. Dalva resumiu muito bem todos eles e como eles, né, se engajaram e se complementaram fantasticamente. Fico feliz, né? Principalmente o Carlos, nosso aluno, Mayra também, né? Egresso de letras, e a gente vê vocês crescendo, Heron, enfim, é fantástico. E tendo a oportunidade de conhecer a Ana Flávia, Rodrigo agora, né? E encontrando com a Ana Flávia nos corredores da universidade, como professora, nossa colega, é fantástico, gente. Então, quero parabenizá-los e desejar aí muito sucesso nesse restante, né, de jornada que vocês têm aqui no mestrado e absolutamente incentivar todos aqui ao doutorado. Todos vocês são muito, muito, né, capazes, e como a gente não tem o nosso doutorado aqui, vocês vão alçar voos, né, fantásticos aí, porque em 2 anos a gente ainda não vai conseguir implementá-lo, né, até vocês poderem fazer o doutorado. Então, sonhem alto, porque vocês são capazes de voar, tá? Um abraço, muito obrigada. Alguma consideração, querido? Queria agradecer também aos nossos alunos e alunas ouvintes, né? Porque também é muito importante que vocês nos ouçam e também fiquem à vontade caso queiram fazer alguma consideração. A Annelise já tinha feito, né? E os temas abordados. Obrigada, pessoal. Bem, eu acho que, se ninguém tem nada a dizer, por enquanto, pelo menos, a gente pode encerrar, porque eu acredito que isso aqui ainda vai dar muito tecido para boas conversas, boas pesquisas. Podemos ficar por aqui? Então, vamos lá. Gente, parabéns novamente. Eu não sou boa com isso. Quem é bom para fotografar? Eu já fotografei, tirei um monte de print, tirei print de todo mundo. Mas se vocês quiserem abrir a câmera aí, pode. Vamos lá, todo mundo, rapidão, Annelise. Se você conseguir, a gente tira outra foto. A gente que está envolvida, a gente nem lembra, só lembra depois, né? Não, eu estava aqui com todo mundo. Tá, então vamos lá. Sorrisos. Aí, Heron, você voltou. Muito aí. Bem. 1, 2 e... Deixa só o avisozinho sumir. Bora lá, agora. Prontos, meus lindos. Muito obrigada. Vou postar tudo. Agora eu virei postadeira de Instagram. Obrigada novamente, Patrícia. Foi um prazer para mim participar, principalmente mediar uma mesa numa área que eu amo, você sabe, então, né? Uma linha que eu adoro. Queridos, parabéns novamente. Muito obrigada e sucesso. Bom descanso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, encerramento, não, né? Oi, Maria? Vai ter algum encerramento depois dessa sala? Não, já todo mundo se dispersou. Certo. Beijo. Beijão. Tchau, gente. Pessoal, obrigada a todos, tá? Tchau. Prazer. Tchau. Beijo, querida. Muito Beijão. obrigada. Tchau.